Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, dessa feita mais um review, e um review especial de uma obra que essa edição que eu vou apresentar para vocês é uma edição que está já praticamente fora de publicações, né? Mas enquanto isso, quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho aqui no meu lado esquerdo, do lado direito, você pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí, nos ajudar a chegar à marca de 1000 inscritos. Nós temos essa campanha aí abençoada, eu tenho certeza que com a sua ajuda nós iremos conseguir chegar a esta marca, tá bom? E o nosso canal está aqui para te oferecer vídeos de qualidade, indicações de livros, bíblias e entre outros recursos que você pode ter para o seu estudo e para o seu conhecimento da palavra do Senhor, tá certo? Então, sem perca de tempo, vamos para o nosso review. O nosso review de hoje, eu tenho aqui em minhas mãos a Enciclopédia da Vida de Jesus, do Luiz Cláudio Filion, certo? Que é publicado pela Central Gospel. Essa obra aqui, ó, que eu tenho em minhas mãos. Acho que dá para vocês, dá para ver aí, ó. Essa edição é uma edição que está praticamente fora de publicação, porque é uma edição de capa dura. Uma das primeiras edições. Essa daqui, deixa eu ver aqui qual é essa edição aqui, mas hoje a Central Gospel fez uma nova edição que é de brochura, e sendo 4 a 5 volumes, não me falha a memória, né? Me ajude aí, coloca no comentário aí, eu acho que é 4 volumes que ela fez. Aqui é a primeira edição, setembro de 2004, né? Volume 2, a segunda edição, março, volume 1, né? Então aqui é a 10ª reimpressão. Essa daqui é de 2012, então é a primeira edição, né, que foi feito 2 volumes, e esse aqui é a segunda edição, que é de um único volume só, né? Então essa aqui é a segunda edição, e essa é a 10ª reimpressão, fevereiro de 2012. Eu quero ler aqui na contracapa aqui desta obra, que diz assim, ó: composta de mais de 1000 páginas, a Enciclopédia da Vida de Jesus reúne todas as informações essenciais sobre o nosso Salvador e sua pátria terrestre. São dados sobre topografia, a hidrografia, a fauna, a flora, a agropecuária, a população, os idiomas, os hábitos e costumes, as profissões, os partidos religiosos e os políticos, o dia a dia no templo, a vida comum do povo judeu e centenas de outros assuntos que vão promover o crescimento intelectual e cultural dos leitores brasileiros. Todas as fases da vida e do ministério de Cristo foram cuidadosamente estudadas por Luiz Cláudio Filion ao longo de 20 anos de pesquisa feita na Palestina e nos demais países relacionados às narrativas bíblicas. O autor recolheu um vasto material para escrever essa significativa obra, oferecendo ao leitor centenas de novos ângulos sobre a história do Filho de Deus. Além do grandioso lastro de informações, a Enciclopédia da Vida de Jesus foi enriquecido com mais de 600 fotos de alto valor elucidativo e, sem dúvida, é uma fonte de consulta, pesquisa, descoberta e inspiração sem paralelo que inaugura uma nova fase de estudo cristológico entre os evangélicos e pesquisadores em geral. Luiz Cláudio Filion foi um teólogo judeu-francês, pertencente a uma ilustre família que se converteu a Cristo no século XIX, e ele foi um dos mais profundos conhecedores da escritura em toda a história do cristianismo. Além da Enciclopédia da Vida de Jesus, ele é autor de outras riquíssimas obras, como o Comentário Geral da Bíblia, o Atlas Geográfico da Bíblia, a História dos Milagres de Jesus e a Enciclopédia Popular de Cultura Bíblica, também publicada pela editora Central Gospel. Então você vai ter a oportunidade de ter em mãos uma obra que foi escrita por um judeu, né? Um judeu que foi francês, viveu aí mais de 40 anos dentro de Israel, e desses 40 anos que ele viveu em Israel, 20 anos ele se dedicou a escrever esta obra. Então, não é um livro que foi feito uma pesquisa durante um ano, é um livro que foi feito uma pesquisa pessoal em Jerusalém, né, na Palestina, durante 20 anos. Então, você vai ter em mãos um livro que vai trazer a propriedade cultural, popular, religiosa, política, de tudo aquilo que Jesus viveu, né? Então, o que ele vai apresentar aqui
é o que a cultura judaica até hoje acredita-se e demonstra ser, certo? É, uma coisa interessante também desta obra aqui é que ele vai tratar de vários assuntos, entre esses assuntos, por exemplo, a questão do batismo de João Batista, né? Como foi que João conseguiu encontrar esse pensamento de batizar pessoas, né, por arrependimento de pecado e tudo, então ele vai apresentar isso daqui também, faz uma apresentação sobre Jericó, sobre Bartimeu, uma apresentação sobre a tentação de Jesus, vários outros assuntos aqui que é interessante você ter esta obra. Eu quero aqui só falar um pouco aqui do prefácio dela, né, o sumário dela, que é assim, a parte 1, a nação de Jesus. Então, ele vai falar sobre a questão de Jerusalém e o povo judeu, né, o aspecto físico da Palestina no tempo de Jesus. Aí vai uma região de extrema demarcações, a extensão de sua superfície, o fenômeno geológico, a origem, importância e trajeto do Rio Jordão, né, é que ele vai falar sobre o batismo de João Batista também. Aí por aí vai. O capítulo 2, a fauna e a flora na Palestina. O solo excelente para o cultivo, diversidade da vegetação, os animais selvagens domésticos, as aves que compõem o cenário bíblico. Aqui ele vai falar bastante sobre as parábolas de Jesus, que Jesus usou bastante a questão da fauna e da flora para trazer parábola para os seus discípulos, né, e para o conhecimento que nós temos hoje. No capítulo 3, as províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus, a Judéia, a cidade filisteia, Samaria, a inimizade entre judeus e samaritanos, ele vai apresentar bastante o porquê dessa inimizade, como os judeus se comportavam com os samaritanos. Aí você vai entender no contexto da cultura como foi que Jesus conseguiu falar com aquela mulher. Que influência aquela mulher teve quando ela chegou em Samaria pregando aquilo que ela ouviu lá no poço de Jacó com Jesus. Então, quando você tem um conhecimento do contexto da história, os relatos bíblicos fica mais fácil de você compreender. Então é importante você ter uma obra como essa daqui, né? Aí a Galileia, né? Uma rápida descrição dos galileus, quem era esse povo, era um povo um pouco diferente dos judeus. Galileus tinham uma linguagem, tinham um modo de pensar, tinham um modo de agir diferenciado. Quem vesse um galileu reconhecia ele. Então, essas coisas que ele vai apresentar aqui, né? A Galileia dos gentios, a dicção dos galileus, ó, a linguagem que eles falam um pouco, né, diferenciado. Cidade da Galileia, então ele vai falar sobre Pérea também aqui, né? E vai falar sobre Abilene, Jerusalém, que é a cidade do Senhor, situação geográfica, e por aí vai. Capítulo 4, situação política na Palestina no tempo de Jesus, é que é importante você ler e entender como é que estava o âmbito político quando Cristo chegou na Terra, né? Alguns acreditavam que o Messias ele viria para tomar o trono que estava sendo governado por Pilatos na questão política, né? Seria um homem que iria atingir o auge político, tirando Pilatos, tirando Roma do poder e assumindo aquele poder, né? Tanto que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, porque Jesus estava demonstrando para eles que o Messias que eles estavam querendo esperar não era o Cristo, porque o Cristo que veio, o Messias que veio, ele veio para trazer arrependimento de pecado e mostrar o reino de Deus que não é dessa terra, né? Então, a situação política, os atos cruéis de Herodes, os assassinatos de um dos homens mais sanguinários da história, as mulheres e os filhos de Herodes, a conduta contrária às preferências políticas e o sentimento religioso, condutas contra os testamentos de Herodes e por aí vai, sobre a questão política, né? Tibério, César, né? Da crucificação, César Augusto, aí vai Antípras I, por aí vai. Capítulo 5, as condições sociais da Palestina no tempo de Jesus, cerimônia de casamento, a diversidade das profissões entre os judeus, a estradas e a viagem. Por exemplo, Jesus era carpinteiro? Era, mas o que é que um carpinteiro fazia na época de Jesus? Não é o carpinteiro hoje, é o que era o que o carpinteiro fazia na época de Jesus, e como era que um carpinteiro era tratado na cultura de Jesus. Então, ele vai apresentar sobre isso aqui, né? Nós temos que diferenciar a carpintaria atual, que nós temos hoje aqui ocidental, para a carpintaria oriental do tempo de Jesus, né? Uma diferença bastante agressiva sobre isso daí. Capítulo 6, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Esse aqui é importantíssimo. A religião no tempo de Jesus, quando Jesus aparece, a religião ela está em decadência. Ninguém consegue mais anunciar aquilo que os profetas, porque não tinha mais profeta.
O tempo de silêncio de Deus foi o tempo que Deus não utilizou os profetas, né? Não existia o profeta. Jesus aparece, lógico, depois de João Batista, que é o último dos profetas, Jesus aparece anunciando o reino do Senhor, né? Então ele vai falar sobre a característica do templo, descrição do santuário, o símbolo da vida religiosa e política de Israel, o lugar ocupado pelo templo na vida de Jesus, né? A sinagoga, sacerdote levita, sacrifício, oração, lei mosaica, os escribas e por aí vai. Aí você tem um vasto conhecimento sobre os essênios, fariseus, herodianos, né, e outras questões religiosas. Aí a parte 2, aqui é a parte 1, a parte 2. Cristo antes da encarnação. Vai falar sobre o verbo no seio do Pai, que é o capítulo 7, capítulo 8. As duas anunciações aqui são os temas dos capítulos. Tem um subtema também, tá certo? Que eu não vou ler todo, não vai ficar muito grande aqui. Capítulo 9, nasce Jesus em Belém. Capítulo 10, a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, a purificação de Maria. Capítulo 11, a visita dos magos e suas consequências, né? Vai falar da estrela dos magos, o Nazareno, por que Jesus foi chamado de Nazareno? Não somente por ter nascido em Nazaré, mas tinha também algo específico nele que demonstrava que ele era um nazareno, né? Parte 3, a volta oculta de Jesus. Capítulo 2, Jesus na manjedoura aos 12 anos de idade. Que foi que aconteceu, né? A apresentação, a perda que José e Maria teve de Jesus com 12 anos. O que é que ele estava fazendo? Ele vai falar aqui mais ou menos o que aconteceu naquilo ali. Capítulo 3, o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus. Aí vai falar sobre a cultura, vai falar sobre a influência da escola, a linguagem aprendida por Jesus, o exemplo do lado dos pais. Cristo experimentou como homem um crescimento real. Aí vai. Capítulo 14, a família de Jesus, o perfil biográfico de Maria. José, um homem de grande caráter. Os irmãos de Jesus tentam prendê-lo, né? Os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de José e Maria, e por aí vai. Capítulo 5, a vida oculta de Jesus, um retrato de Jesus, o corpo do homem de Deus, atitudes e gestos do Salvador. Aí você tem a parte 4 deste livro aqui, que é a vida pública de Jesus. Capítulo 16, a vida pública de Jesus. Capítulo 17, o ministério de João Batista, que é importantíssimo você entender o ministério desse profeta que antecedeu a Cristo, que preparou o caminho para o Senhor. Né? O capítulo 18, a pregação imediata de Jesus para o seu ministério. 19, a tentação de Jesus. 20, novos testemunhos de João Batista a favor de Jesus. 21, os primeiros discípulos e o primeiro milagre de Jesus. 22, o ministério preliminar de Jesus em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. É um livro bastante grande aqui, é um sumário enorme. Se eu for ler tudo aqui que o sumário está apresentando, a gente passa mais de 2 horas lendo, né? Ele vai terminar na parte 5, são mais ou menos aqui, parte 5 não, parte 7. E a parte, deixa eu me recordar aqui, a parte 8, e são 8 partes desta obra que tem em torno de 68 capítulos, e ele vai terminar sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então é uma obra 100% arqueológica, 100% educacional, uma obra que vale a pena você adquirir. Eu vou abrir aqui numa página aleatória, aleatória que está na página, deixa eu ver aqui, sobre as duas anunciações, né? Estamos aqui na página que as duas anunciações, página 143, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí, ó. Veja aí. Página 143, Maria visita Isabel. Aqui eu abri aleatoriamente, não marquei nada não, certo? Vamos lá, ó. Este novo quadro, perfeitamente esboçado por Lucas, com alguns traços de seu hábil pena de escritor, forma um delicado laço de união entre as duas anunciações e os dois nascimentos milagrosos. As duas mulheres privilegiadas que em breve seriam mães em virtude de uma especialíssima intervenção divina e nos são apresentadas em uma conversa íntima, em uma encantadora cena de família. Maria partiu em uma viagem longa, penosa, não porque duvidasse da veracidade das palavras do anjo, nem para satisfazer uma curiosidade vã. É muito menos para dar a conhecer a sua parente o signo e privilégio que havia recebido de Deus. Nas últimas palavras de Gabriel,
Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria não viu outra coisa senão a ordem expressa do Senhor, pelo menos uma insinuação, um convite para ir até lá, convite que ela não poderia deixar de levar em conta. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente às montanhas de uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Nenhuma dúvida pode haver acerca da região para a qual Maria se dirigia apressadamente. Não é outra senão o maciço dos montes de Judá, que já descrevemos. Mas os evangelistas não julgou conveniente nos dar indicação mais exata da localidade que servia naquela época de resistência de Zacarias e Isabel. Lucas nos obriga a fazermos simples conjectura com respeito a esse local. Os estudiosos afirmam que era uma daquelas cidades do distrito que em outro tempo estava destinada aos sacerdotes e seus levitas como lugar de resistência. Josué capítulo 21, né? Talvez a aldeia de Zacarias ficasse em Hebron, a mais importante da cidade levítica, situada ao sul, a 32 quilômetros de Jerusalém, que sabe era a pequena aldeia de Luta, e por aí vai. É um amplo conhecimento que esta obra vai te trazer, tá bom? Então eu estou te indicando aqui a Enciclopédia da Vida de Jesus, o Lois Cláudio, é uma obra fantástica. Essa segunda edição aqui, ela tem 1000 páginas, que eu já viram, já são divididas em 8 capítulos, em 8 partes, na verdade, contendo 68 capítulos. É uma letra muito boa, dá para você ler tranquilamente, uma letra agradável, uma fonte agradável, e aonde tem também vários recursos, como você vai ter aqui fotos que vai demonstrar locais, exemplo, aqui são fotos reais, certo? Fotos reais que o próprio autor, algumas ele tirou, outras ele conseguiu, certo? Ó, você tem aqui demonstrações, são mais de 600 fotos que você vai ter aqui, 600 fotos, dados topográfico, hidrográfico, a fauna, flora, a agropecuária, a população, idiomas, os hábitos. É uma cultura sobre Jesus que você vai ter em suas mãos da Central Gospel. Essa edição você não consegue mais desta forma aqui, a não ser na loja de um sebo ou de segunda mão, né? Mas novo eu acredito que não tenha mais na Central Gospel. Então essa edição se tornou uma relíquia, né? Eu consegui aqui pelo presente que eu ganhei, né? Tem em minhas mãos essa relíquia, tá bom? Mas você consegue adquirir ela em brochura, e eu acho que é de 4 ou 5 volumes, tá certo? Se você ficou conosco até agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faça parte deste canal. Nós estamos aí preparando para o mês de setembro agora, que é na segunda semana de setembro, né? Nós estaremos aí lançando o curso Como Utilizar as Bíblias de Estudo. Vai ser um curso que vai te trazer um amplo conhecimento e vai te ajudar, auxiliar a você conseguir extrair daquilo que as suas Bíblias de Estudo conseguem trazer para você, tá bom? Então, somente inscrito no canal vai conseguir fazer esse curso 100% gratuito. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora e ativa o sininho, e até o próximo